Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Nós falamos sobre aquela palavra de Tiago que diz que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. E eu queria que você entendesse, isso é importante para você se situar, para você se avaliar diante da fé que a Bíblia se nos apresenta, para que você possa chegar à conclusão e então tomar a sua decisão. A fé exige sacrifício, sim. Quando nós falamos às pessoas que se elas querem realmente ter um encontro com Deus, se elas realmente querem conhecer a Deus, elas têm que se entregar corpo, alma e espírito, 100% no altar de Deus. Tudo que elas são, tudo que elas pretendem ser, tudo que elas têm, tudo que elas pretendem ter, tudo ela tem que colocar no altar, para que então do altar venha o Espírito de Deus e venha se revelar nela. Daqui a pouquinho nós vamos assistir o testemunho de um médico, um cientista, Dr. Reinaldo, que vai conferir isso que eu estou falando. A fé exige sacrifício. E Jesus também fala sobre isso. Jesus também fala que a fé exige sacrifício, a verdadeira fé, não a fé vulgar, não a fé religiosa, quando as pessoas cumprem suas obrigações, mas não têm absolutamente nenhum relacionamento com Deus. Elas têm um relacionamento com a religião, com os religiosos, mas não com Deus. A fé que Deus nos propõe é uma fé sobrenatural, é uma fé que envolve sacrifícios, mas envolve mesmo sacrifício, envolve sacrifício total, 100%. Quem quiser aceitar, amém. Quem não quiser, paciência. Se você não aceita, o problema é seu. E quem aceita, graças a Deus. Mas essa é uma realidade. Olha só o que Jesus fala. Vamos avaliar essas palavras de Jesus. Olha só. Jesus disse assim: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quer dizer, quando a pessoa chama Senhor Jesus para lá, Senhor Jesus para cá, mas não faz, não obedece, não sacrifica a sua vontade para fazer a vontade dele, então não adianta de nada. Não adianta essa fé. Não adianta você dizer, eu creio em Deus. Mas, se você crê em Deus e não sacrifica a sua vontade, porque fazer o que ele diz, o que ele manda, o que ele ordena, exige que você negue a si mesmo. Para que eu possa servir ao meu Senhor Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo, eu tenho que negar fazer a minha própria vontade. Isso não tem escapatória. Ou é a minha vontade ou é a vontade de Deus. Então, a fé inteligente, a fé sobrenatural, a fé que pensa, que pesa, que avalia, que raciocina, é essa, é a verdadeira fé, a fé sobrenatural, não é a fé natural. A fé natural é a pessoa
ter uma fé, que vai na igreja, vai na religião dela, pratica uma religião, mas não tem absolutamente nenhum compromisso com Deus. Mas a fé que o Senhor Jesus nos passa, nos faz entender, exige o sacrifício da própria vida, da nossa própria vontade. Então, ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quer dizer, que adianta vocês virem na igreja, orarem a mim, falarem comigo, pedirem essas coisas, fazerem o Pai Nosso, orar o Pai Nosso, enfim, não adianta nada se vocês não fazem o que eu mando, o que eu digo. Quer dizer, vocês não sacrificam a vontade de vocês. Vocês não sacrificam a vontade de vocês para fazerem a minha. Então, eu não sou o Senhor de vocês. É óbvio, é claro. E isso está implícito, está claríssimo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis, não praticais, não obedeceis a minha voz, a minha palavra, o que eu digo? Por exemplo, Jesus diz assim, perdoai. Aí você diz assim, não. Isso não. Eu dou oferta, eu sou dizimista fiel, mas eu não vou perdoar fulano. O que adianta, então, você obedecer em algumas coisas e desobedecer a outras? O Senhor é Senhor de tudo. Ou ele é Senhor e é obedecido, ou ele não é Senhor. Se ele é Senhor e é obedecido na íntegra, não em algumas coisas. Tem que ser tudo por tudo, amiga e amigo. Para ele ser Senhor da sua vida, você tem que ser 100% obediente a ele. Do contrário, não tem nenhum relacionamento entre servo ou servo e Senhor. É ou não é? Fala a verdade. Não é isso? Essa é a conclusão que eu chego diante das palavras de Jesus. Quando ele fala assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quer dizer, que adianta eu falar com ele, orar, jejuar, dar ofertas, mas se eu não faço o que ele manda, que é, por exemplo, perdoar, orar até pelos inimigos, orar pelos inimigos, tudo isso contraria a vontade da gente, tudo isso contraria o nosso coração. A pessoa diz assim, puxa, mas a fulana destruiu o meu lar, destruiu o meu casamento, eu era feliz, de repente o meu chão se abriu, quando eu descobri que o meu marido estava com ela. Ora, minha amiga, meu amigo, quando o coração se machuca, para ele perdoar, só tendo um novo coração, porque o coração velho não consegue. O coração que a gente carrega não consegue perdoar uma infâmia, uma calúnia, uma injustiça, não consegue perdoar uma traição, não é? Pois bem, minha amiga, mas é justamente isso que nós temos que fazer. Nós temos que abrir mão do nosso eu, do nosso coração cheio de mágoas, nós temos que deixá-lo de lado e obedecer segundo a nossa cabeça, a nossa inteligência, o nosso intelecto que manda obedecer. Então, aí nós verificamos, conferimos que a fé, a verdadeira fé, a fé sobrenatural e inteligente, envolve o sacrifício do nosso próprio eu. Por isso, nós convidamos as pessoas para entregarem suas vidas por inteira no altar, porque só o altar pode mudar o coração, só o altar pode mudar a vida, só o altar pode fazer o milagre que a gente requer de Deus, como foi o caso do doutor Reinaldo, que vai contar a sua história agora. Esse senhor inteligente usou a sua inteligência
para aplicá-la à fé que aprendeu nas Sagradas Escrituras. Vamos assisti-lo, por favor. Meu nome é Reinaldo Magnani, sou biomédico, empresário. Tive uma infância muito difícil. Meu pai sofria de alcoolismo, uma infância de muita miséria. Desde essa época, eu já passei a olhar para os meus familiares que a minha história seria diferente. Então, passei a estudar à noite, trabalhar de dia, me formei, galguei uma formação universitária que na época, 30 anos atrás, para a minha condição social era quase impossível, mas me formei em ciências biomédicas e logo após a minha formação eu fui buscar onde eu encontraria a melhor prospecção para a minha profissão, que seria no Hospital das Clínicas de São Paulo. Entrei como estagiário, passei por três cargos e saí como mestrando, como professor universitário. Dava aula, inclusive, na Faculdade de Medicina da USP. Nessa oportunidade, no Hospital das Clínicas, acabei conhecendo uma pessoa, me casei, tive 2 filhos. Então, após 10 anos de casamento, tudo aquilo que eu tinha idealizado veio água abaixo, porque dentro desse casamento havia alguns conflitos, toda aquela expectativa que eu tinha de casamento não foi o que eu encontrei, e com isso eu me voltei muito para ser apenas o pai que eu desejava ter tido. Com isso gerou uma proximidade muito grande com meus filhos. E no momento do divórcio, essa dissociação dos filhos foi algo que muito difícil para mim, tanto para mim quanto para eles. Mas infelizmente na época, 10 anos atrás, a guarda ficaria com a mãe. Eu não aceitava esse distanciamento de ser apenas um pai visitante. Entrei numa depressão grave, passei a fazer tratamento psiquiátrico para tentar aceitar isso daí, mas não foi bem sucedido. Com esse episódio da depressão, era uma depressão classificada pelos médicos, uma depressão grave, isso provocou desemprego, eu fui perdendo a minha saúde, porque essa medicação, ela tirava o apetite também. Eu emagreci 25 quilos em 3 meses. Passei no retorno do psiquiatra, esse psiquiatra já queria acrescer uma medicação para abrir o apetite. Eu passaria a tomar 5 medicações por dia. Com isso, passei pela rádio, ouvi o programa da rádio da Igreja Universal do Reino de Deus, me interessei, passei a acompanhar diariamente, até que chegou o dia que eu vim buscar pessoalmente aqui na Catedral do Brás. A minha experiência como profissional da saúde foi muito conflitante, porque eu, como um cientista, eu tenho alguns artigos de estudo médico, de publicação internacional, inclusive. Aquilo tudo que era pregado eu questionava. Então, quando eu via situações de cura, eu tinha um olhar de aquilo que a pregação gerava, um otimismo necessário para um aumento de performance do sistema imune, por exemplo. Quando eu via a manifestação dos demônios, eu olhava aquilo como um transe psiquiátrico. E o meu olhar para a corrente da sexta-feira passou a ser por muito tempo esse. Eu tinha desejo de me aproximar para tentar descobrir se aquilo era verdade mesmo. O pastor chamava, se alguém duvida, vem aqui na frente. Eu não tinha essa desenvoltura, mas questionava muito.
pensei, eu tenho que me libertar disso. Isso é o primeiro passo. Cheguei em casa, eu joguei toda a medicação fora. E foi aí que eu me lancei na fé. Eu sabia, como profissional da saúde, que eu iria sofrer com o que se chama de desmame na medicina dessas medicações. Mas eu saí de lá decidido, eu não vou mais tomar mais nada. Foi aí que eu comecei a me lançar no altar, com propósitos. Fui fazendo um acompanhamento nas reuniões, acompanhando, participando da maioria das reuniões. E me lancei de corpo, alma e espírito na fé. Quanto mais eu me aproximava do altar e da fé, mais eu vi o resultado. Então, eu vi que eu realmente estava no caminho certo. Eu vi que o caminho era o altar, mas que era o Espírito Santo que eu precisava. Era ser selado com o Espírito Santo. Por minha completa felicidade, eu fui selado em agosto, fui selado com o Espírito Santo em agosto de 2017, na reunião de terça-feira. Uma reunião que eu não costumava ir. Com o recebimento do Espírito Santo, eu me senti completo. Eu me senti completo. Eu vi que realmente, até no Espírito Santo eu duvidava. Eu achava que era uma sugestão, uma autossugestão mental. Mas eu consegui sentir o prazer do selo do Espírito Santo. Depois do selo do Espírito Santo, tudo mudou dentro de mim. Eu já me sentia um homem completo, um homem da fé completo. E todo aquele meu questionamento, todo aquele resquício de questionamento tinha sido sanado, porque eu tinha experimentado o que todo mundo falava, o Espírito Santo. Hoje a minha vida está totalmente restabelecida. Minha vida profissional, depois de 25 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo, hoje eu tenho uma própria empresa, atuo na área de perfis genéticos para tratamento de câncer, que foi a área que eu me especializei. Aquele passado de um casamento infeliz ficou lá no passado. Com relação aos meus filhos hoje já são jovens adultos. A minha filha está com 20 anos agora, estuda psicologia na USP. Meu filho, com 18 anos, acaba de ingressar na faculdade de medicina. E hoje eu só tenho a agradecer ao acolhimento da Igreja Universal e agradecer, acima de tudo, de ter tido esse privilégio de ter recebido o Espírito Santo. Que isso sim, essa é a grande verdade, é o grande ganho de que nós alcançamos através da fé. É o poder transformador do Espírito Santo. Magnífico o testemunho do doutor Reinaldo. Verifica, minha amiga, meu amigo, ele teve que vencer os seus conflitos pessoais. Porque com uma profissão magnífica, científica, ele é um cientista, ficava difícil ele crer naquela palavra da Bíblia Sagrada. Cara, difícil, muito complicado, porque contrariava tudo aquilo que ele aprendeu. Mas ele teve que abrir mão disso. Ele foi humilde o suficiente para abrir mão dos seus próprios conhecimentos para aplicar os conhecimentos bíblicos. Isto é inteligência. É inteligência, mas além da inteligência é sacrifício. Ele sacrificou.
ele sacrificou os seus conhecimentos científicos para abraçar a fé como de uma criança na palavra de Deus. E se isso não acontecer, não tem como o Espírito Santo vir e mudar o coração, porque quando ele recebeu o Espírito Santo, veja a vida dele hoje. Veja como está a vida dele. Não só na parte econômica, profissional, mas na parte familiar. E no seu estado espiritual, no seu estado físico, porque não existe mais depressão. Então, minha amiga e meu amigo, se isso não falar forte, se o testemunho do doutor Reinaldo, que foi professor na faculdade de medicina, lá da USP, se isso não fala com você, bem, eu vou ficar perdendo tempo aqui falando. Mas o fato é esse: a verdadeira fé exige o sacrifício, o crivo do sacrifício. Não havendo sacrifício, a fé se torna mera religiosidade. E aí não funciona. Por isso que eu tenho falado, nós temos pregado, ensinado, que a fé basicamente é dar. Você tem que dar de si para poder receber de Deus. Porque você dá de si para quem você não vê. Você não vê Deus, você não sente, você não toca nele. Então como é que você vai dar de si por inteiro por uma pessoa que você não vê, não toca, não conhece, não sente? Isso é fé. Essa fé é uma revelação do Espírito Santo para aqueles que a têm. E aqueles que têm devem dar graças a Deus. Quem não tem, que busque para que venham ter, para que então possam realmente terem suas vidas transformadas. Graças a Deus. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Falar. Se você quer pedir,
vida. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Carnaval, época de um falso brilho, onde pessoas saem às ruas em busca de felicidade e prazer. Porém, quando aquela semana acaba, vem o vazio. Volta a tristeza e a sensação de prazer termina. A festa da carne, diferente do que é mostrado, é o período mais devastador do ano, onde pessoas perdem a vida, contraem doenças e destroem seus lares. Enquanto milhares estarão em busca de uma alegria passageira, estaremos na festa do Espírito Santo, buscando nesse período a verdadeira alegria que não durará apenas alguns dias, mas que será constante no seu interior. Participe do Jejum do Espírito Santo, de 19 a 26 de fevereiro. 7 dias desconectado do mundo e conectado com Deus. Você terá a melhor experiência da sua vida. Jejum do Espírito Santo. Meu nome é Lígia Sara Bueno dos Santos. Eu tenho 57 anos e sou professora. Então, na época que eu fui convidada a participar das reuniões, foi na década de 90. Meu filho já tinha 1 ano. Eu passei por um problema, não sei se foi depressão, porque os médicos diziam que era uma depressão pós-parto, e que eu fiquei muito nervosa e comecei a tomar remédios, né, de tarja preta, mas os remédios não resolviam. E eu cheguei a tentar contra a vida dele, contra a vida do meu filho. Então, quando eu comecei a ir para a igreja, eu vi que tudo aquilo não era normal, né? Havia uma coisa por trás que fazia a gente sofrer, né? E aí, nos ensinamentos, eles passavam que a gente tinha que ter fé, lutar, perseverar. E fui assim, frequentando. Foi quando houve o bispo passou por um problema. Ele foi preso, né? E foi acusado de charlatanismo, ladrão, e aquilo esfriou a minha fé. Eu passei a duvidar, e aquilo fez com que eu abandonasse a fé. Saí da igreja, não queria mais participar, e começava a pensar, né? Falei, poxa, eu estava sendo enganada. E aquilo então fez com que eu começasse a questionar, né? E aquilo fez com que eu também falasse, né, para todos, olha, eu frequentei essa igreja aí, mas eu vi que estava sendo enganada. Quer dizer, eu estava praticando fake news e eu comecei a falei, não, ali eu não volto mais, eu estava sendo enganada. Até quando eu encontrava as pessoas que eu conheci na igreja, eu falava com as pessoas da igreja, eu falava, olha, vocês estão sendo enganados. E as pessoas que perguntavam para mim, né, por que você saiu da igreja? Eu falei assim, olha, você tem problemas? Você quer resolver os seus problemas?
mas nunca vá nessa igreja. Ele ainda falava, graças a Deus que justiça foi feita. Graças a Deus. E aí, quando ele foi solto, eu ainda disse assim, não é possível, esse homem tem costas largas. Esse homem é como qualquer outro político no Brasil. E aquilo eu fui espalhando também, né? Fui espalhando. E aquilo, em vez de estar ajudando, eu estava até prejudicando. E as coisas foram acontecendo na nossa vida, no meu casamento, muitas brigas. E eu com problemas de saúde e tudo, e miséria. Foi quando eu comecei a pensar, que naquele tempo, antes de conhecer, né, a primeira vez que eu fui à igreja, eu achava que aquilo era normal. Mas depois que eu comecei a ver que aquilo estava acontecendo na minha vida, eu comecei a questionar. Falei, eu acho que não é normal. Eu comecei a achar até que as coisas pioraram ainda mais para mim, né? Eu passei fome, eu estava vendendo. Eu vendia as coisas da minha casa, eu vendia as panelas para poder comprar a janta. E hoje, às vezes, lembrando disso, eu falei, meu Deus, eu vendo as minhas panelas, fico sem panela, como é que eu vou fazer a janta? E a situação cada vez pior, passando fome. E a minha mãe e o meu esposo insistindo comigo. Eu falei, vamos voltar, volta, Lígia. Mas o meu orgulho não deixava. E a vergonha também. E se isso só não bastasse, eu tive problemas na saúde. Eu tive câncer de mama. E aquilo acho que foi o meu fundo de poço. Foi aquilo que fez com que eu aceitasse voltar para a igreja. Porque eu queria uma solução. E aí eu comecei a pensar e falar com Deus. Falei, Deus, eu não vou acreditar no homem, eu vou acreditar no Senhor. Eu vou crer no Senhor. E aí eu voltei. Não foi fácil. Não foi fácil. No começo não foi fácil. Mas eu voltei e comecei a agir a minha fé, as campanhas. Comecei bem de baixo. No começo até com o pé para trás, eu confesso. E a minha fé foi despertando. Fui conhecendo melhor, né, a situação. Eu cheguei até a pedir perdão para as pessoas que eu comecei a falar tanta bobagens, né, contra o bispo. Se ele estivesse na minha frente, eu até pedia perdão. A maior bênção na minha vida foi a presença do Espírito Santo, foi receber o Espírito Santo, porque era uma coisa que eu vinha tentando conquistar, que era a coisa para mim mais importante do que tudo que já tinha acontecido na minha vida, as outras bênçãos. E hoje, graças a Deus, eu tenho o Espírito Santo. Fui abençoada, graças a Deus. Nunca mais vou me esquecer do dia que eu senti a presença dele. Eu tive a presença dele comigo, o Espírito Santo. Que eu tive a certeza que eu tinha recebido o Espírito Santo, que eu nasci de novo. Foi um dia maravilhoso, glorioso para mim. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo isso para as pessoas. E não é fake news. A minha vida hoje, meu casamento é abençoado. A minha vida é abençoada. Meus filhos hoje são pessoas abençoadas. Eu tenho um casal de filhos. Ele é um homem de Deus, minha filha é uma mulher de Deus.
Todos nós somos obreiros. Servimos a Deus. Eu não sirvo ao homem. Eu não sirvo mais ao homem. Eu sirvo a Deus. E somente a Ele. É muito glorioso, né, o que Deus faz, o que o Espírito Santo faz. E realmente, minha amiga, meu amigo, se você seguir homens, você está perdido. Jesus disse assim: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ele não está falando assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que os meus servos dizem? Não. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, na Igreja Universal, nós pautamos por ensinar a palavra de Deus. E aqueles que obedecem, obviamente, para você obedecer a palavra de Deus, você tem que sacrificar. É a fé sacrificial. É a fé que não é difícil, não é fácil operar, é difícil. É a fé que passa pela porta estreita, apertada. É a fé que você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz, que é sofrimento, e andar após Jesus, dia após dia após dia. As pessoas, quando a gente fala de fé, quando as pessoas ouvem a palavra fé, elas pensam que a fé sobrenatural, é a mesma que a fé natural. A fé natural é aquela que, se você planta batata, você vai colher batata. Se você planta cebola, você vai colher cebola. Não precisa nem acreditar em Deus para você ter essa fé. A fé natural todo mundo tem. Agora, a fé sobrenatural, que é a fé além, infinitamente maior do que a natural, ela diz respeito a uma comunicação direta, um canal de ligação direta com Deus. E quando você quer ter esse canal de ligação direto com Deus, você tem que sacrificar. A fé sobrenatural exige o sacrifício. Não tem como você não sacrificar quando usa a fé sobrenatural. Agora, é claro, a fé natural não precisa sacrificar, você leva de qualquer maneira. Então, muitas pessoas unem ou ligam a fé religiosa com a fé natural. Tá certo, a fé religiosa é a fé natural. É a fé da mágica, que as pessoas vão na igreja ou nas religiões esperando que Deus faça mágica na vida delas. Mas não é assim. A fé sobrenatural, que é a fé que vem do alto, que vem de Deus, a fé sobrenatural é autoria de Deus, é autoria e consumação de Deus. Deus é quem criou para ter um canal de ligação com aqueles que querem servi-lo. Porque a fé sobrenatural é um serviço permanente que os servos prestam a Deus. Todo dia, toda hora, todo instante, a cada segundo, nós devemos a nossa vida ao eterno Senhor dos céus e da terra. E então sacrificamos o nosso eu, sacrificamos a nossa vontade, sacrificamos os nossos desejos, as nossas cobiças, os nossos sonhos. Nós sacrificamos tudo. Nós sacrificamos os nossos sonhos para realizar os sonhos de Deus. Essa é uma fé sobrenatural, que é a fé sacrificial. Por isso que o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras, quer dizer, a fé sem o sacrifício, é morta. É como o corpo sem espírito. É isso aí, minha amiga, meu amigo. Se você quer tirar proveito da fé, busque usar a fé sobrenatural. Busque a fé sobrenatural, não a fé natural. Porque a fé natural você não precisa nem de ir na igreja, você não precisa nem de crer em Deus. A fé
sobrenatural, essa sim, vem do Espírito da fé, que é o Espírito Santo, que é o Espírito do sacrifício. É o Espírito Santo que nos dá a fé sobrenatural e nos dá a coragem para sacrificar a nossa vida, o nosso eu, para fazer a vontade dele. É interessante isso, minha amiga, meu amigo. Verifique que em cada testemunho que nós colocamos aqui, envolve a fé sacrificial. É o caso da Amanda, que você vai assistir agora. Interessante o testemunho dela. É a mesma coisa. A mesma coisa. Lembra esse biomédico, cientista, da USP, que era da USP? Agora, o testemunho dessa professora, que foi decepcionada no princípio, quando veio na Igreja Universal, porque ela usou a sua fé natural. E é óbvio que e a fé natural não traz nada, a não ser ilusão, desilusão, fracasso e frustração. Mas vamos ver o caso da Amanda, porque vale a pena você até aumentar o dial ou o volume do seu televisor ou do seu rádio, por favor. Meu nome é Amanda, eu tenho 22 anos e o meu sofrimento começou desde muito cedo. Com 3 anos de idade, eu fui vítima de abuso pelo meu avô dentro da minha casa. E sozinha, solidão, sofrendo, não sabendo como lidar com isso, foi o começo de uma longa história de sofrimento. Eu tinha nojo, essa era a palavra. Eu tinha nojo, eu tinha vergonha, tudo era ligado a um misto de sentimento. Eu não tive infância, eu não tive pré-adolescência. Tanto que com 8 anos de idade eu me relacionei com uma menina. Me relacionei sexualmente falando. E isso foi mudando a minha forma de andar, a minha forma de falar. Eu passei a ser uma menina com um jeito de menino. E isso foi me fazendo o quê? Já que ninguém me compreende, eu vou buscar algo que possa me tirar desse mundo, dessa realidade. Então, à noite, já que eu tinha opressão, não conseguia dormir, era o momento ali que eu buscava ter uma procura. Então, ali começou pela TV, vício em pornografia. Foi mais um impulso na qual virou uma dependência. Todas as noites, quando todo mundo ia dormir, eu estava na frente da TV assistindo pornografia. Depois disso, foi a dependência nas redes sociais. Comecei a conversar com pessoas, até mesmo pedófilos, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, e o que eles me pediam eu fazia. Cheguei a ter relacionamento virtual, cheguei a olhar vídeos, sites, tudo ligado à pornografia, e era um mundo assim que aparentemente me trazia prazer. Depois, quando eu estava no meu quarto sem nada, me vinha um nojo. Eu me sentia suja, eu me sentia a pior pessoa do mundo. A minha vida era como se fosse um cristal em pedaços. E cada vez que eu tentava alguma coisa, é como se alguém pegasse e esmagasse aqueles pedacinhos de cristal que estava no chão. Então eu estava assim, tudo que eu tentava, aqueles pedacinhos se tornavam menores ainda. Então, para mim, olhando para aquela situação, eu olhava assim, não tem como eu me reconstruir. Já que eu não tenho como me reconstruir, eu vou acabar com o que está ainda aí, o que tem, os restos da Amanda, eu vou acabar destruindo tudo. Então foi então que eu comecei a observar minha mãe. Ela foi perseverante, ela lutou por mim, mesmo eu lá fazendo tudo errado, ela estava lá buscando. Ela pegava uma foto minha, colocava no banco, e ela falava, ela vai estar aqui. E um dia eu vi, eu estava em casa, eu olhei assim, fui no criado mudo dela, abri a gaveta e eu vi um propósito escrito meu nome. Aquele detalhe mexeu dentro de mim. Falei, tem alguém que acredita em mim. Tem alguém que vê uma esperança. Então eu comecei a querer esse Deus. Eu comecei a querer conhecer o que ela tem. Foi um dia, uma quarta-feira, que eu fui lá na igreja, na Universal, e ali foi um dia diferente. Eu sentei, eu olhei e eu prestei atenção. Naquele dia foi me falado
do Espírito Santo. E aí abriu uma curiosidade, o que é o Espírito Santo? Por que todo mundo fala com essa força do Espírito Santo? É como se fosse uma água para se tirar aquela sede. E eu tinha visto aquilo porque eu estava com sede. Naquela reunião eu percebi que eu estava sedenta. Mas eu tinha que saber como chegar àquela fonte. Então eu saí dali e eu não medi esforços. Assim como eu não medi as consequências dos meus maus atos, eu também não medi para me entregar para Deus. Fui de cabeça também. E ali a minha história de vida começou a ser escrita. Eu queria muito o Espírito Santo. Eu tinha ouvido ali. Mas o que Deus ele me pediu? Ele me pediu para abrir mão de tudo. O que era tudo? Era literalmente tudo. Eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, de deixar todos aqueles anos para trás. E isso ia contra meus próprios sentimentos, meus próprios quereres. Então eu comecei, foi um processo. Comecei a deixar as más amizades, eu comecei a deixar a pornografia, eu deixei aquele mundo da internet. E uma das coisas que para mim foi mais difícil, que foi o extremo, foi o perdão. Foi apagar da minha vida aquilo que, a base da destruição, que foi o meu avô ter mexido comigo durante tantos anos. Foi um dia que ficou marcado na minha memória, como se eu estivesse mostrando para Deus a prova do que eu amava. Eu perdoei, eu obedeci. No outro dia, 11 da manhã, eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. Eu tinha um foco. E eu não ia deixar nada e nem ninguém me tirar desse foco. E como uma noiva que se prepara, eu estava me preparando para aquele dia. Foi radical. Eu tive que abrir mão de muita coisa, tive que abrir mão de tudo. Tudo. E esse dia chegou. E não tem como esquecer desse dia. Do dia que eu subi no altar, até a voz meio que barganha. Eu subi e eu falei, meu Deus, eu quero ter a vida que há no Senhor. Isso é tudo pra mim. Eu subi, é como se tivesse me casado com Ele. Quando eu desci, uma força tão grande no meu ser. Só quem sabe mesmo sabe o quanto foi inesquecível. Fui selada ali. Uma força, uma ousadia. Ninguém podia tirar aquela força de mim. Mas eu me tornei separada. Separada de tudo. Separada de tudo aquilo que tinha me feito, de todos aqueles traumas. Eu passei a amar, eu queria falar para as pessoas, eu queria mostrar esse amor. Eu olhei e falei, meu Deus, como que eu não te conheci antes? Como eu deixei tudo isso me afastar de ti. Eu pensava que isso era uma fantasia. Como que eu pude ser capaz de olhar e falar, poxa, o Senhor é só uma fantasia, o Senhor é só uma cultura, mas o Senhor é vida, o Senhor é poder, real. Ele é uma pessoa real, Ele passou a fazer parte da minha vida. Tudo que eu passei ali, Deus me falava, Ele falava, Amanda, eu sou contigo. E é uma força tão grande, mas tão grande que as minhas palavras aqui não conseguem expressar. E eu posso passar hoje, a gente passa guerra, a gente está aqui nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. É como se eu fizesse parte de outro mundo. Eu sou de outro mundo, eu não pertenço mais aqui. Nada desse mundo hoje me brilha os olhos. Hoje eu olho e penso, meu Deus, quando vai ser o dia que o Senhor vai me levar? Porque eu quero sim a morada celestial. Eu não quero mais nada. E o que for para me fazer abrir mão. Porque a nossa vida é uma renúncia diária. Eu entrei no reino de Deus. E quando a gente fala, não tem como a gente as lágrimas de gratidão. Eu tenho gratidão. Porque eu me tornei uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Quando eu falo, às vezes tem pessoas que falam assim, poxa,
você fala, mas você não demonstra nada, nenhum peso. Não, porque Deus apagou de dentro de mim. Às vezes eu penso na minha vida e falo, estou falando de outra pessoa, porque eu não encontro nada dentro de mim, nem vestígios, nem cicatrizes. Eu digo que nem cicatrizes eu tenho. Eu busco fazer aquilo que um dia Deus fez por mim. A minha vida gira hoje em torno de ajudar pessoas. Hoje eu tenho respeito pelos meus pais. E eu posso dizer para qualquer que seja o jovem, em qualquer situação que esteja, não adianta achar que existe solução longe de Deus, porque Ele é o único. Eu sou prova viva. Não queira fazer com que eu fiz. Não queira passar 2, 5, 10 anos tentando fazer aquilo para tentar suprir. Não vai conseguir. Eu tentei, eu sou prova disso. Se eu errei, ouço o meu erro e não faço igual. Bom, aos pais eu dou um conselho de filha. Uma filha que agradece muito a perseverança da minha mãe. Não desista. Deus tem visto tudo o que esses pais têm feito. A essa mãe que tem orado, continue, a tua oração está tendo efeito. Pode parecer que não, mas no silêncio o teu filho está vendo ali, está tendo uma transformação, mesmo que seja pequena, mas insista, porque a minha mãe insistiu em mim. O Espírito Santo para mim, ele é tudo, literalmente tudo, eu não teria como usar outra palavra. Ele é a minha direção, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, ele é a minha base. Ele é tudo. Não tenho mais nada a acrescentar, a não ser convidá-lo para a oração. Vamos falar com Deus agora. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor foi o socorro para Amanda. O Senhor foi o socorro para a senhora Lígia, para o senhor Reinaldo. E o Senhor vai ser o socorro agora, para esta pessoa que diz, eu também quero. Eu quero essa vida nova. Eu quero esse coração novo. Eu quero essa transformação de dentro para fora, porque eu já não aguento mais ser essa pessoa que eu tenho sido. Seja egoísta, viciado, depressivo, violento, incrédulo, arrogante. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Desde o templo de Salomão nós invocamos o teu poder, para que agora esta pessoa que se encontra desenganada, achando que para o seu problema, seja ele físico, emocional, familiar, profissional, não tem solução. Essa pessoa que tem planejado a própria morte porque sofreu um abuso na sua infância, na sua adolescência. Foi traído, abandonado por aqueles a quem ele achava que deveria ampará-lo, protegê-lo e respeitá-la. Ó meu Pai, estende a tua mão agora e arranca esse encosto, o encosto da depressão, da dor, da doença incurável, desse vício maldito, seja ele qual for, das drogas, da bebida alcoólica, da pornografia. O Senhor é Deus, e como Deus, o Senhor nos dá uma fé, essa fé viva, para clamarmos a Ti em favor dos que sofrem. Então que agora, aonde quer que ele esteja, em casa, no trabalho, no hospital, na prisão, seja ele rico, pobre, não importa. O Senhor é Deus e o Senhor faz caso. O Senhor valoriza cada um de nós. Receba o toque de Deus, amigo, amiga.
Levante o copo com água aí onde você se encontra, se possível, pois nós o declaramos abençoado por Jesus, que morreu por você e ressuscitou por você. E por você, Ele está aí agora ao seu lado. Beba desta água e receba a resposta de Deus à nossa oração. Coloque a mão sobre a dor, o tumor, a infecção. Se você tem pensamentos de suicídio, homicídio, coloque as mãos sobre a sua cabeça. Se você está angustiado, triste, pensando em deixar tudo e fugir, abrir mão da sua família, do seu casamento, por uma fantasia, coloque as mãos sobre o seu coração e diga, em o nome do Senhor Jesus, que toda a força do mal, todo encosto, diga, saia! E não volte nunca mais. Respire profundo. Receba o livramento do Deus vivo. Receba fé viva para tomar decisões, como agora, perdoar aqueles que um dia lhe ofenderam, abusaram de você. Diga o nome desta pessoa e diga, eu te perdoo em o nome de Jesus. Sim, meu amigo, vença aí agora o preconceito, os fake news, como a senhora Lígia. Decida-se voltar para os braços do Pai. Fale para Ele, meu Pai, me perdoe por ter duvidado de Ti, dos Teus servos, do objetivo da Igreja Universal, que é alcançar o perdido e dar a todos a oportunidade de conhecer aquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ainda que a sua lógica, ainda que a lógica diga o contrário, a exemplo do senhor Reinaldo, um médico que não entendia muitas coisas, mas ele disse, eu quero aprender com Deus. Receba agora o perdão, receba a vida e todos digam, assim seja. Graças a Deus. Ele ouviu a sua oração, Ele está aí com você. Agora você vai praticar essa fé que Ele lhe revelou. Cantemos a continuidade deste clipe, eu já volto falando o que você vai fazer ainda hoje. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Ele viu a sua aflição e agora Ele está dando a você a oportunidade de exercitar essa fé que está aí, em você, essa fé viva. Tome a decisão de participar ainda hoje da Escola da Fé aqui no Templo de Salomão, no Templo da Universal mais próximo da sua casa. Leve a sua Bíblia, vamos juntos meditar na Palavra de Deus e você vai pegar essa fita que contém a promessa do Salmo 91, versículo 10, que diz, praga nenhuma chegará à tua casa. Você vai colocar essa fita no braço deste ente querido, viciado, depressivo, endividado. E nós vamos estar orando por ele. E domingo ele vai estar conosco. Seja aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, ou no Templo da Universal mais próximo da sua casa. Faça o voto pela sua família. A exemplo dos casos verídicos aqui exibidos, que manifestaram uma fé inteligente, uma fé nas promessas de Deus e marcaram o altar com a sua entrega, com a sua confiança. Você vai colocar dentro deste envelope a fotografia dos seus entes queridos e domingo estaremos clamando pela salvação da sua família na Arca de Deus. Avenida Celso Garcia, 605 no Brás, é o endereço do Templo de Salomão, que tem as portas abertas ao público. A única coisa que nós cobramos é a sua sinceridade. Não esqueça, Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.